Amados, eu quero ler aqui com vocês um texto. Eu adiantei um pouco a minha leitura da Bíblia, aquele programa de leitura que nós fizemos. Estamos em 2 Reis, mas eu adiantei um pouco por conta do tempo, que tem sido maior, e estou no livro das Crônicas. E hoje eu estava lendo as genealogias que ocupam os primeiros capítulos do livro das Crônicas, até aí o capítulo 12, e me chamou muita atenção aqui no capítulo 4, os versículos 9 e 10, que é um assunto bem conhecido nosso, está encaixado aqui nessa parte de genealogias. Aqui aparece a genealogia principalmente de Judá, de Davi, aparece as tribos aqui detalhadamente, mas como que abre um parêntese e traz aqui em 2 versículos uma história extremamente resumida, mas de uma abrangência, de uma eficácia, de uma grandeza extraordinária, que é justamente a oração de Jabez. Irmãos devem conhecer muito bem esse assunto. Então vamos ler aqui no capítulo 4 do livro das Crônicas, 1 Crônicas 4, os versos 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Diz assim o texto: Jabez foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Quero que os irmãos atentem para isso, porque aqui não está dizendo que ele foi um homem, mas o homem, Jabez, foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, significando: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Verso 10. É sabido que Jabez rogou a Deus de Israel que tu me abençoes e aumentes minha prosperidade, ou melhor, a minha propriedade, que aumente a minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Amém. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Senhor, nós também oramos a Ti. Em primeiro lugar, Senhor, agradecidos por Tua obra em nossas vidas. Agradecidos porque fomos alcançados em nossa condição de pecadores, de indiferentes. Estávamos em inimizade com o céu, inimizade com o Senhor, com a Tua santidade, e assim mesmo o Senhor nos alcançou. Nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, por Tua graça. Obrigado pela obra de Cristo, porque não foi a nossa obra que nos colocou na posição de filhos. Não foi o nosso esforço, foi a obra de Cristo. Foram os méritos de Cristo. Por isso, Pai, estamos na condição de filhos, como diz a Tua palavra em capítulo 1 de João. Todo aquele que recebeu a Cristo, esse o deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Nós somos filhos em Cristo. Obrigado por Tua obra, Senhor. Obrigado por esse domingo também, dia dedicado a Ti, e que estamos podendo nos reunir, embora de forma virtual. Obrigado por Tua palavra,
que chegou aos nossos corações, está em nós, a tua palavra está em nós. Aleluia. Obrigado por cada irmão que se encontra nessa sala. Obrigado, Deus, pelos clamores e também pelos testemunhos que foram dados aqui. Aceita a nossa gratidão. E, ó Pai, ainda pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração uma palavra nessa manhã. E pedimos por aqueles irmãos que não puderam estar aí presentes na sala virtual, que o Senhor também os alcance com graça. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Há alguns anos eu comprei um livrinho, eu digo livrinho porque realmente é um livro bem pequeno, do autor Bruce Wilkinson, A Oração de Jabez. Não sei se alguns irmãos já leram esse livro, mas ele está lá na igreja, na nossa pequena biblioteca. A Oração de Jabez. Se alguém tiver interesse, depois nós podemos prestar para os irmãos. E aí nos chama demais, irmãos, a atenção esse relato tão pequeno, de 2 versículos apenas, aqui nesse trecho, como eu falei, das genealogias, em que se dá um foco muito grande. O livro que mais traz genealogias é o primeiro livro das Crônicas, porque fala justamente das crônicas, né, dos reis de Israel. Então ele traz aí as genealogias. Mas aí nesses 2 versículos aparece esse ilustre homem de Deus, chamado Jabez. Ele foi o homem mais ilustre e mais respeitado da sua tribo. E aqui, me parece que ele está falando da tribo de Judá, porque ele era descendente de Judá. Então, nesse tempo, ele foi o homem mais ilustre dessa tribo. Agora, o que nos chama a atenção, meus irmãos, é o nome dele aqui. Porque o nome Jabez significa o que causa dor, ou tristeza, ou sofrimento. Então, como não fala muito sobre Jabez aqui, só esses 2 versículos, então não sabemos por que causa ele trouxe, a sua mãe lhe deu esse nome. Então há muitas conjecturas. O fato é que provavelmente essa gravidez foi uma gravidez indesejada. Sua mãe não queria. Alguns dizem que ela pode ter sido violentada, outros dizem que o seu pai pode ter morrido. Algumas situações assim complicadas, complexas do momento da vida dessa mulher, e que ela acabou ficando grávida. E tudo que ela não queria era a gravidez. Mas aí ela, graças a Deus, por providência de Deus, ela manteve a sua gravidez. E quando seu filho nasceu, ela deu esse nome, aquele que causa dor. Imagine o peso disso na vida de uma pessoa. Possivelmente hoje alguém diria assim, não tem como. Esse menino vai crescer traumatizado, ele vai crescer debaixo de maldição com um nome desse. Possivelmente ele sofreu muito bullying no seu tempo, que não tem essa nomenclatura, evidentemente. Mas imagine passar e alguém dizer assim, quem causa dor, sofrimento. Tudo isso pode ter acontecido. Nós estamos conjecturando, mas pode ter acontecido. Porque o nome dele todos sabiam do significado. E ele então, meus irmãos, mantém ali a sua firmeza e ele conhece o Deus de Israel, ele sabe a respeito do Deus de Israel. Ele estava numa tribo em que os que estavam ao seu redor, e a sua própria mãe, evidentemente, falou para ele do Deus de Israel. Então ele tinha ali um certo relacionamento com o Deus de Israel. E aí, meus irmãos, o que muda tudo na vida desse homem é justamente a sua oração a Deus. Então isso me emociona, porque esse moço, esse jovem, que cresceu com esse peso de maldição, ele tinha tudo para dar errado.
é uma história extremamente antagônica, não é? Que ele de repente vive. E quantas vezes a gente percebe isso na nossa realidade, na nossa história, pessoas que têm sérios problemas de infância e quando isso se manifesta na sua vida adulta, traz fracasso e distúrbios, sérias patologias, não é? A maioria dos psicopatas sabe-se que eles tiveram um problema sério na sua infância, que marcou a sua personalidade. Mas a vida de Jabez, ela muda completamente no momento que ele faz uma oração a Deus. E a sua oração aparece aí, capítulo 10. E é uma oração simples, irmãos. Isso prova que não é a sua eloquência, não é o seu vocabulário tão bem elaborado, mas é o Deus em quem você crê. É a motivação da sua oração. É o foco correto, é a motivação correta da sua oração. É a objetividade da sua oração. Texto que Robson leu em Tiago, ele diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em sua eficácia. Coisa maravilhosa. Porque não é a oração feita por uma pessoa que sabe, que é importante, um líder, um pastor, ou qualquer pessoa assim, mas é a oração de um justo, de um homem ou de uma mulher que tem sinceridade no coração. E ele então ora a Deus, e aí o que ele pede? Ele pede primeiro, se me concederes a tua bênção. Oh, irmãos, que coisa interessante, entender que a bênção que nós precisamos é Deus. Não é o que nós temos, mas é quem nós temos. Então ele diz, Senhor, eu preciso da tua bênção. E naquele tempo falar isso tinha muito mais significado talvez do que hoje. Porque as pessoas que tinham a bênção de Yahvé, do Deus de Israel, elas eram pessoas que eram temidas até por todas as nações do mundo. Aquele ali tem a bênção de Deus. O Deus de Israel, o Yahvé, abençoou ele. Então eles se sentiam uma pessoa extremamente guardada, protegida, porque eles tinham a bênção de Deus. E a bênção de Deus, meus irmãos, ela traz tudo que você possa imaginar de favores de Deus. Obviamente que não estaremos dizendo de lutas e dificuldades, mas nós temos a bênção de Deus. Quando Jesus diz assim, a minha paz vos dou, ele não está dizendo que nós seremos livres de tribulações, de lutas, de guerras. Esses problemas todos virão, porque nós estamos em um contexto em que isso tudo acontece para todos, para o justo, para o injusto, para o pecador, para o salvo, o remido. Mas ele diz, a minha paz vos dou. Então eu queria que você pensasse um pouco. Nós estamos vivendo uma pandemia. O mundo está vivendo esse momento de pavor, de inquietação, de angústia. Pessoas perdendo seus entes queridos sem poder assisti-los até no momento final das suas vidas. Irmãos, isso é terrível. Ontem, um pastor, amigo nosso da ordem, perdeu seu pai por conta do coronavírus. O primeiro caso na nossa ordem dos pastores. Então, como tem sido difícil, ele não conseguia falar ontem. Mas aquele homem, ele tem a paz do Senhor. E ele mesmo declarou isso. Meus irmãos, eu agradeço a Deus por tudo. Escreveu isso no nosso grupo do WhatsApp, porque eu tenho a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então Jabez diz, pede a Deus, primeiro, que ele dê a sua bênção. Segundo, ele pede
aumentas minha propriedade. Ele pediu que Deus lhe concedesse herança. Certamente era uma família simples, modesta, sem posses. Ele sabia do histórico das tribos de Israel, que todas elas receberam heranças, terras, propriedades, com exceção apenas da tribo de Levi, cuja herança foi o próprio Senhor, e o templo, a casa de Deus, a ocupação, o cargo deles era cuidar da casa do Senhor, mas as outras tribos todas receberam suas heranças, e aquelas heranças estavam ali em volta, com o tabernáculo no meio, não é? Mas ele pede então a Deus que lhe conceda posse, herança. Depois ele pede a Deus aqui que a presença da mão de Deus estivesse sobre eles. Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, que a tua mão me acompanhe, que a tua mão me guie. Aleluia. Irmãos, há algo melhor, mais importante do que a mão de Deus nos conduzindo. Alguém já disse, olha, não peça a Deus para segurar na mão dele, porque você pode se desgarrar, mas peça a Deus para segurar em sua mão, porque quando ele segura, ele não solta. Aleluia. Então, meus irmãos, em todas as circunstâncias da vida, os momentos difíceis, nas pontes perigosas da vida, os precipícios, a mão de Deus nos segurando, jamais cairemos no abismo, né? Ele nos segura com a sua mão. Então é isso que Jabez pede, a mão de Deus. E por último, na sua oração, ele pede, me conceda a sua proteção para que o mal não me aflija. Ou seja, ele está dizendo, Deus, eu dependo de ti. Lembra quando o Senhor Jesus ensina o Pai Nosso, na oração dominical? Ele diz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe por quê, irmãos? Porque o mal, a Bíblia diz, lá Pedro diz que o inimigo ele anda ao nosso derredor, nos espreitando. Satanás é como aqueles leões, né, que formam suas alcateias para surpreender a presa. Por isso Jabez disse assim, Senhor, guarda-me do mal. Quando Jesus faz a sua oração sacerdotal no capítulo 17 de João, Jesus fala a mesma coisa. Senhor, guarda-os no mundo, guarda-os do mal. Porque nós estamos vendo em um mundo, meus irmãos, onde o mal está presente. Entenda isso. E que não é a minha força nem a sua força. O inimigo é mais forte do que nós, mas não é mais forte do que ele. Aleluia. Por isso, ele pede, Senhor, guarda-me, porque é a tua proteção que vai resolver. Não sou eu que vai resolver. Aí o salmista diz, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela ali no seu posto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Então, observe as motivações da oração de Jabez. Elas colocam não somente a sua vida, mas colocam Deus como sentido de tudo. E o texto vai finalizar, versículo 10. E Deus ouviu a sua oração. Aleluia. E Deus ouviu a sua oração. Amados, nós podemos ver ali que Jabez, com esse nome, com esse peso todo, mas ele não se rende. E aí eu anotei aqui 4 pontos importantes. Não se rendeu ao fracasso. Jabez foi humilde ali diante de Deus. Ele foi objetivo na sua oração.
a sua motivação, ou as suas motivações foram corretas, e ele foi um homem que confiou em Deus. A confiança dele estava em Deus. Como eu falei, foi um homem que veio de forma indesejada. Sua mãe talvez sofreu muito para que ele chegasse. Mas, meus irmãos, Deus tem propósitos bem diferentes dos nossos. Me lembro que, certa feita, um professor na Califórnia, Estados Unidos, trouxe uma questão para os seus alunos muito intrigante. Ele falou para aquela turma o seguinte: há uma família cujo pai tem sífilis, e à época a sífilis era um desafio muito grande para a medicina, e a sua mãe tem tuberculose, também outro problema para a medicina naquela época, isso faz muito tempo já. E essa família já trouxeram ao mundo 3 filhos, ou 4 filhos, desculpe, 4 filhos. O primeiro nasceu cego, o segundo nasceu surdo, o terceiro morreu logo depois que nasceu, e o 4º filho herdou a tuberculose de sua mãe. Ou seja, os 4 filhos com sérios problemas, quer dizer, um morreu e os outros 3 com sérios comprometimentos. E aquela mulher estava grávida do 5º filho. E a questão foi a seguinte: ele disse, esse casal está disposto a interromper a gravidez do 5º filho. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês? E aquela turma, a grande maioria, foi da opinião que aquela gravidez deveria ser interrompida. E aquele professor falou algo, meus irmãos, que trouxe muita emoção para aquela turma. Ele disse: parabéns, vocês acabam de matar Beethoven. Os planos de Deus não são os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Para sermos honrados na vida, não é preciso que sejamos de uma família tradicional. Jabez era de uma família extremamente humilde, por tudo que a gente pode ver. Não é necessário que nossa vinda a este mundo tenha sido de forma brilhante. Mas para sermos honrados, para sermos ilustres, para sermos respeitados, como Jabez foi, depende daquele que pode mudar nossa sorte. Aleluia. E principalmente daquele que pode mudar o nosso destino eterno. O rei Davi disse assim: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, meus irmãos, uma condenação muito maior, um peso de maldição muito maior do que o de Jabez. Somos todos, quando nascemos, em uma condição de pecadores, separados de Deus, acometidos da contaminação muito maior do que do coronavírus ou do que qualquer outra pandemia que já existiu nesse mundo, mas atingidos, contaminados pelo pecado. Mas aí a Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, Senhor. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Amém. Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, não importa ser histórico, não importa se você veio com dor e sofrimento ou com alegria, importa quem faz a diferença na nossa vida. É aquele que pode mudar tudo que somos e temos. Nosso Senhor. É Ele, nosso Deus.
Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Deus nos conduza. Amém. Deus nos oriente. Que Deus tome, meus irmãos, as rédeas da nossa vida. E como Jabez, você possa fazer isso. Você possa fazer essa entrega, essa confiança inteiramente nele. Não sei como está a sua vida. Quando estamos próximos, às vezes a gente não sabe o que passa com os irmãos distantes fisicamente, às vezes mais difícil ainda. Não sei como foi sua semana, mas a palavra de Deus para você nessa hora é essa. Confie em Deus, Amém. porque é Ele que pode mudar a nossa sorte. É Ele que pode transformar um homem que causa dor por um homem ou uma mulher mais ilustre e mais respeitado em sua tribo, em sua geração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, essa reflexão possa, de fato, ter abençoado a sua vida. Vamos orar. Amado Senhor, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que reina eternamente, que tem o controle de todas as situações, está acima de tudo e de todos, acima dos príncipes, dos reis, das autoridades, das maiores autoridades, das grandes potências desse planeta, que está acima de qualquer enfermidade, de qualquer desafio. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor reina, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Senhor, louvado seja o teu nome. E o Senhor nos conceda, Pai, a tua bênção também. A bênção da paz, da calma. Senhor, da dependência. A bênção da tua companhia, Senhor. Como disse o teu servo Moisés, Senhor, se o Senhor não for conosco, não vamos sair daqui. Não temos como caminhar sem o Senhor, não temos como avançar sem o Senhor. Louvado seja o teu nome. Da mesma forma, Senhor, nós fazemos essas nossas palavras. Ser conosco nesse momento difícil. Com a tua igreja, Pai, que a tua igreja possa trazer ao coração essa reflexão de que nós dependemos inteiramente do Senhor. Que não é o homem, não é o mundo científico, não são as autoridades, mas é o Senhor que está acima de tudo. Como diz Isaías, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. No lugar de autoridade, de comando, de governo. É aí que está o Senhor. Seja exaltado o teu nome. Aceita a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por tua obra em nossas vidas. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo perdão. Obrigado por tua misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Robson, Deus abençoe. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, pelo seu cuidado, pela sua proteção em que tem sido nos dada ao longo desse dia. Não sei se tem algum aviso em especial, se não, à noite estaremos reunidos novamente às 19 horas para novamente render culto e louvor ao nosso Deus. Não tendo nenhum aviso, ou alguém que queira fazer algum comentário, fazer algum relato, passaremos novamente a palavra ao pastor para poder fazer a oração final e nos dar a bênção. Alguém que deseja compartilhar alguma coisa? Graça e paz, meus queridos. Que a boa mão do nosso Deus possa estar nos conduzindo. Essa mesma mão que nos tem guardado, que até aqui nos ajudou, que ela possa nos conduzir, que ela possa nos proteger, que ela possa nos suster, que
que ela possa nos guiar, que ela possa nos imunizar, que a Igreja do Senhor há de prevalecer contra todos os males, contra todos os ataques, Amém. contra todas as investidas, as portas do inferno não haverá de prevalecer. Em Cristo Jesus somos vencedores, Amém. somos vitoriosos. A bênção do Senhor é sobre nós, a graça do Senhor é sobre nós, o favor do Senhor é sobre nós. Deus é a nossa porção sobre a terra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustém. E nele estamos totalmente confiando, totalmente dependentes. Dependemos do Senhor, de tudo e para tudo. Que os irmãos possam estar seguros nas mãos de Deus, guardados nas mãos de Deus. Que essa semana seja uma semana de vitória, de livramento, de conversão, de testemunhos, de renovação, de ânimo, de força, de fé, de gratidão, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Uma bênção poder ver alguns irmãos. Muito bom mesmo. Diminui um pouco a saudade. Obrigado, Pai, mais uma vez, por este rico momento de comunhão, de compartilhamento, de unidade do teu corpo. Glórias a Deus. Corpo de Cristo. Aleluia. Por isso, a tua igreja é o corpo de Cristo, a igreja viva. Nós te agradecemos por estarmos aqui juntos. Nos conduz nesse restante de dia, a semana que começa. Senhor, não temos previsão de quando as coisas voltarão ao normal, por isso pedimos a tua direção e graça. Estamos debaixo da tua dependência, Pai, inteiramente. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Um abraço, irmãos. A paz do Senhor. A paz. Abraço.